Olá, caro aluno, cara aluna, essa é a aula mais importante que eu reputo num curso de ética profissional. Por quê? Vamos trabalhar com os direitos ou as prerrogativas dos advogados. Para fins de exame de ordem, não tenha dúvida, prova sim, cai questão envolvendo os direitos dos advogados e também os direitos das advogadas, mais recentemente inseridos ao Estatuto da OAB. Além então de ser um tema com grande recorrência no exame da OAB, é um tema que vai despertar ainda mais o seu interesse para o estudo da ética profissional. E por que eu digo isso? Porque a ética profissional ela é muito calcada nas prerrogativas profissionais. Um advogado não consegue exercer regularmente a sua profissão se ele não conhecer os seus direitos, as suas prerrogativas. E esse tema que nós vamos estudar a partir de agora é extremamente multidisciplinar. Ele envolve diversos assuntos abordados, por exemplo, em direito penal, em direito processual penal, em direito processual civil e acaba se tornando mais gostoso. Mas vamos lá, sem mais delongas, os temas que vamos abordar a partir de agora, os direitos ou as prerrogativas dos advogados, eles têm base inicial no artigo 6º do Estatuto da OAB. E esse artigo 6º do Estatuto da OAB trata da inexistência de hierarquia ou de subordinação. Esse, então, é o artigo introdutório das prerrogativas dos advogados. Mas só para você saber, Arthur, quais são os artigos pertinentes a esse assunto? Artigos 6º, 7º, 7º-A e 7º-B do Estatuto da OAB. Tá bem? Artigos 6º, 7º, 7º-A e 7º-B do Estatuto. O artigo 6º, introdutório do nosso assunto, vem então referendar a inexistência de hierarquia ou de subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Então é um artigo bastante didático, bastante esclarecedor, porque ele encaminha um recado aos magistrados e aos membros do MP. Vocês não estão acima dos advogados, porque o artigo 6º, que é uma lei federal, a lei, no caso é o Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94, assegura a inexistência de hierarquia ou de subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, tendo todos o dever de tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Essência desse artigo. Estamos falando das funções essenciais à administração da justiça, magistratura, Ministério Público e advocacia, e por que não falar também da Defensoria Pública. E o artigo 6º é bastante categórico, não há entre essas funções qualquer relação de hierarquia ou de subordinação. Tanto é verdade que se eu conseguisse desenhar esse artigo 6º, eu faria uma linha reta em que no centro teríamos o magistrado, sempre equidistante às partes, em um outro ponto o Ministério Público e no ponto extremo a advocacia. Todos em uma linha reta, todos em pé de igualdade. Afinal, cada um exerce um papel essencial à administração da justiça. A magistratura, o Ministério Público e a advocacia. Tá bem? Esse artigo 6º do Estatuto da OAB acaba, então, por concretizar o artigo 133 da Constituição Federal, que nos diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Esse dispositivo legal que eu coloco aqui para você no slide só reforça a indispensabilidade do advogado. E para um advogado ser aí um dos pés da administração da justiça, é fundamental que não haja entre ele e os outros atores do direito qualquer tipo de hierarquia ou de subordinação. Certo? Então é com esse espírito da inexistência de hierarquia ou de subordinação que nós iniciamos aqui o conceito de prerrogativas. Arthur, o que vem a ser uma prerrogativa? A prerrogativa ou as prerrogativas nada mais são do que direitos. Direitos e não privilégios concedidos ao advogado para que ele consiga exercer a sua profissão. Mais do que isso, um advogado respeitado em suas prerrogativas consegue conferir ao seu cliente, ao cidadão, o quê? A tranquilidade do exercício
dos seus direitos. Não houvesse prerrogativa para a advocacia, estaríamos diante de uma profissão extremamente difícil para o enfrentamento diário. E você sabe que advogar, já dizia o grande Sobral Pinto, não é uma profissão para covardes, e realmente não é uma profissão para covardes. E as prerrogativas profissionais somente reforçam todo um arcabouço normativo que permeia a advocacia exatamente para lhe conferir tranquilidade para o exercício profissional. Basicamente, são direitos destinados ou que reforçam a impossibilidade de atos de abuso contra a advocacia. Isso você vai ver ao longo aqui desses nossos blocos dessa aula. Certo? Mas vamos lá. Prosseguindo aí, agora vamos analisar o rol do artigo 7º do Estatuto da OAB. Os famosos direitos ou prerrogativas dos advogados. Primeira pergunta. Professor, esse rol é taxativo ou exemplificativo? Sem sombra de dúvida, é um rol exemplificativo. Embora seja um rol bastante extenso, 21 incisos, 13 parágrafos, é um rol muito grande, é um artigo muito grande e você tem que lê-lo do início ao fim, sem pular nada. Embora, repito, seja um artigo grande, o rol nele previsto é um rol exemplificativo. Outros direitos ou outras prerrogativas profissionais podem vir previstas em outras legislações e até mesmo na própria Carta Constitucional. Certo? Mas vamos lá. Primeiro direito do advogado eu denomino de liberdade de exercício profissional. Artigo 7º, inciso 1º do Estatuto da OAB. E o que o Estatuto nos diz? O Estatuto nos diz que é direito do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. É direito do advogado exercer a profissão com liberdade em todo o território nacional. O que significa isso? Eu diria que essa é a prerrogativa das prerrogativas. Assegura pra gente o Estatuto da OAB a liberdade de exercício profissional. Nenhum comportamento, nenhum obstáculo pode ser criado para dificultar o exercício da advocacia. Afinal, a prerrogativa introdutória, o direito introdutório do advogado é de exercer a sua profissão com liberdade em todo o território nacional. É claro que essa prerrogativa de liberdade de exercício profissional não é absoluta. Por exemplo, eu posso fazer um link dela com um tema já estudado por você, certamente, que é o da inscrição na OAB. O advogado inscrito, por exemplo, na OAB São Paulo pode exercer a profissão no Brasil inteiro. No entanto, nos demais estados que não da sua inscrição principal, para que ele exerça a profissão com habitualidade, será necessário que ele promova inscrição suplementar. Embora o advogado goze sim do direito de exercer a profissão com liberdade em todo o território nacional, é claro que não se trata de um direito absoluto, sem que seja analisado de maneira conjugada com todos os demais dispositivos que tratam da nossa ética profissional, como, por exemplo, o artigo 10, parágrafo 2º do Estatuto da OAB, que exige para o exercício da advocacia, quando se tratar de uma habitualidade no exercício profissional, a necessidade de inscrição suplementar naquele determinado estado. Tudo bem? Então, dito isso, vamos aí a uma próxima prerrogativa, inviolabilidade do escritório. E aqui nós temos uma série de pegadinhas que podem cair na sua prova da OAB. Então vejamos aí, o artigo 7º, inciso 2º e parágrafos 6º e 7º vai nos trazer a regra geral. E a regra geral é a seguinte: o escritório do advogado, que é o local em que ele exerce a sua atividade profissional, goza da inviolabilidade, o que significa dizer que ninguém ingressa no escritório de um advogado sem o consentimento dele, ok? Assim como nós temos a regra geral de que a nossa casa é asilo inviolável, para o advogado, o escritório de advocacia é inviolável, afinal é ali que ele exerce a sua profissão. Certo? Então partamos dessa premissa. O escritório de advocacia, em regra, é inviolável. Tá bem? Ninguém ingressa no escritório de advocacia sem o consentimento do advogado. No entanto,
Essa inviolabilidade do escritório, como nós veremos nos próximos slides, ela é relativa. E essa pergunta já foi cobrada no exame de ordem. Se a inviolabilidade do escritório seria absoluta ou relativa. E a resposta relativa. Relativa, você vai ver comigo logo mais por quê. Mas de início, de acordo com o Estatuto, artigo 7º, inciso 2º, é direito do advogado ter garantida a inviolabilidade do seu escritório ou do seu local de trabalho, bem como dos seus instrumentos de trabalho e de sua correspondência, de sua comunicação, seja ela escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Da leitura desse inciso 2º, nós vamos extrair que o advogado dispõe ou goza de uma tríplice inviolabilidade. Essa inviolabilidade vai alcançar, primeiro, o seu escritório ou o seu local de trabalho. Então, se dentro da minha casa eu tenho um cômodo, por exemplo, aqui, eu estou gravando na minha casa essa aula, certo? E aqui é o meu escritório. Se eu exercer a profissão de advogado aqui, neste cômodo, por força do Estatuto da OAB, este cômodo goza da inviolabilidade prevista no Estatuto da OAB. Não porque se trata da minha residência, mas do meu local de trabalho. O Estatuto fala do local de trabalho e não da residência do advogado. Mas eu acrescento, se na residência de um advogado houver um cômodo que sirva como seu escritório, por exemplo, com um acesso até diferenciado dos demais acessos da casa, aquele cômodo goza de inviolabilidade por força do artigo 7º, inciso 2º do Estatuto da OAB. Mas o que mais é inviolável além do escritório ou do local de trabalho, ou seja, do espaço físico em que o advogado exerce a sua profissão? Também é inviolável, ou são invioláveis, os seus instrumentos de trabalho. Por exemplo, o computador do advogado, o notebook do advogado, um tablet do advogado, o smartphone do advogado, não tenha dúvida, igualmente é considerado aí, certamente, ainda mais na atualidade, na era da modernidade, não tem como você dizer que um advogado não utiliza o seu smartphone como um instrumento de trabalho, seja porque tem os contatos com o cliente, seja porque ele pode até editar arquivos, seja porque ele pode consultar arquivos ou até mesmo processos judiciais, o que torna até um celular considerado aí um instrumento de trabalho. Em virtude disso, inviolável por força do artigo 7º, inciso 2º do Estatuto da OAB. E também são invioláveis as comunicações do advogado, sejam elas escritas, eletrônicas, telefônicas ou telemáticas, quando relacionadas ao exercício profissional. Uma conversa entre um advogado e um cliente está abrangido aqui pela inviolabilidade. Um SMS, uma mensagem de WhatsApp, um e-mail encaminhado pelo advogado para o cliente ou vice-versa, estão acobertados pela inviolabilidade, desde que guardem relação com o exercício profissional. Tudo bem? A tríplice inviolabilidade, escritório ou local de trabalho, instrumentos de trabalho e as comunicações escritas, eletrônicas, telefônicas e telemáticas quando relacionadas ao exercício profissional. Mas eu vou repetir para você. Essa inviolabilidade do escritório, notadamente, é uma inviolabilidade absoluta ou relativa? E a resposta, relativa. Relativa por quê? Porque existem requisitos expressamente previstos nos parágrafos 6º e 7º do artigo 7º do Estatuto da OAB, que vão então permitir a quebra, o rompimento dessa inviolabilidade, o que, repito, a torna relativa. Então vejamos aí quando é que a inviolabilidade do escritório cede passo a, por exemplo, uma providência judicial, a uma busca e apreensão. Vejamos aí. Primeiro, para que se admita a quebra da inviolabilidade do escritório, uma busca e apreensão em escritório de advogado, necessário que existam indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado. Então, primeiro requisito, devem pesar em desfavor do advogado indícios de autoria e materialidade da prática de crime. Veja, estou falando que o advogado supostamente praticou crime. E existem contra ele indícios de autoria
e materialidade. Não estamos falando aqui de advogados que defendem criminosos, pelo amor de Deus. Senão, não haveria escritório de advocacia criminal, porque sempre haveria o receio do advogado de ter o seu escritório invadido pelo fato de ele defender ali criminosos. Não é isso que nós estamos falando. A inviolabilidade do escritório do advogado poderá ser quebrada se ele, advogado, em tese houver praticado um crime, bastando para isso indícios de autoria e materialidade. Então temos aí o primeiro degrau para que se permita a quebra da inviolabilidade. Segundo degrau, só pode ser decretada a quebra da inviolabilidade do escritório de advocacia por juiz. Somente a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade, mediante decisão motivada. Quem pode decretar a quebra da inviolabilidade do escritório? A OAB? O delegado de polícia? O promotor de justiça? Ou a autoridade judiciária? Autoridade judiciária competente, por meio de uma decisão motivada. Até aí, a própria Constituição Federal exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas sob pena de nulidade. Próximo passo. Quando estivermos diante da quebra da inviolabilidade de escritório em razão de uma busca e apreensão, o mandado de busca e apreensão deverá ter duas características ou duas qualidades. Terá que ser específico e pormenorizado, ou seja, o mandado de busca e apreensão não poderá ser genérico. Não se admite, por exemplo, um mandado de busca e apreensão em que, no seu texto, esteja escrito o seguinte: que sejam buscados e apreendidos no escritório do advogado fulano de tal, ou da advogada fulano de tal, quaisquer documentos, quaisquer papéis ou quaisquer objetos de interesse das investigações. Mas peraí, quaisquer documentos, quaisquer papéis, quaisquer objetos? Se eu sou o oficial de justiça ou o policial que vou cumprir um mandado desse, eu levo o escritório inteirinho. Peraí, como é que eu vou saber? Por isso o estatuto é claro. O mandado de busca e apreensão não pode ser genérico, ao contrário, ele tem que ser específico e pormenorizado. E a busca e a apreensão deverá ocorrer na presença de um representante da OAB. A busca e a apreensão deverá ocorrer na presença de representante da OAB. Depois eu explico ali do asterisco para frente. O que me importa agora é que a busca e a apreensão seja realizada na presença de representante da OAB. Quando um juiz decretar uma busca e apreensão, ele terá que comunicar à OAB, em caráter reservado, em caráter confidencial, que decretou uma busca e apreensão e que, portanto, um representante da entidade deverá acompanhar a realização dessa busca e apreensão, certo? Então o juiz comunica à OAB, claro que ele não vai dizer qual é o escritório ou de quem é o escritório, simplesmente vai informar que decretou uma busca e apreensão e que um representante da OAB deverá comparecer ao fórum no dia tal, tal horário, para acompanhar o cumprimento da busca e apreensão. Tudo bem? Se o juiz não oficiar a OAB e comunicar a decretação da busca e apreensão, qualquer medida realizada será ilegal. Se o judiciário não comunicar à OAB sobre a busca e apreensão, haverá a ilegalidade da medida e de quaisquer provas eventualmente colhidas ali durante a busca e apreensão. O que diz ainda o Estatuto é que, lá no parágrafo 7º do artigo 7º do Estatuto, é proibida a utilização de documentos, de objetos ou de mídias pertencentes a clientes do advogado investigado. O alvo da busca e apreensão é o advogado e não a clientela. Portanto, pertences de clientes do advogado que se encontrem dentro do escritório não poderão ser alvo da busca e apreensão, salvo se esses clientes forem coautores ou partícipes do advogado naquele mesmo crime que tiver ensejado a busca e apreensão. Percebeu? Então, eu tenho dentro do escritório do meu advogado documentos meus. Eles podem ser apreendidos? Não, não podem. Podem ser apreendidos documentos e objetos do advogado e não da clientela, salvo se eu, cliente, for coautor ou partícipe do advogado naquele mesmo crime que está sendo investigado, naquele mesmo crime que tiver ensejado a busca e a apreensão. Tá bem? Isso vem no parágrafo 7º do artigo 7º do Estatuto.
E com isso, então, fechamos mais uma prerrogativa profissional, a da inviolabilidade relativa do escritório de advocacia. Avançando aí, comunicação com cliente preso. Essa prerrogativa é extremamente importante, não somente para o advogado, mas também para o cliente. O Estatuto da OAB, seguindo até mesmo texto constitucional que assegura a qualquer pessoa presa a assistência de um advogado, o Estatuto, meio que regulamentando o texto constitucional, vai nos dizer que é direito do advogado comunicar-se pessoal e reservadamente com cliente que se encontre preso em qualquer tipo de estabelecimento, seja ele civil, seja ele militar, mesmo sem procuração, e ainda que considerado incomunicável. Vamos aos detalhes da prerrogativa. Então, é direito do advogado comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente. O que significa isso? Eu, advogado, tenho o direito de ficar, como aí na imagem, diante do meu cliente, tete a tete, face a face, e não por qualquer outro tipo de mecanismo de contato, como por exemplo um celular, uma câmera. Não. Advogado tem o direito de se comunicar pessoalmente com o seu cliente. E, segundo, de forma reservada. Significa dizer que tem que se determinar ou tem que se estabelecer um local para que o advogado possa conversar com o cliente preso. Tá bem? O que não pode acontecer é como a gente vê em filme norte-americano. Põe lá o preso numa sala junto com o advogado e ficam filmando, ficam ouvindo a conversa. Isso não. Isso é coisa lá dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não. Tá bem? Outro ponto. Para que o advogado tenha acesso ao cliente preso, ele não precisa de procuração. Até porque, muitas vezes, o primeiro contato que o advogado vai ter com o seu cliente, em caso de advogado criminalista, por exemplo, é exatamente ali na unidade prisional. É naquela oportunidade que, inclusive, o cliente vai assinar a procuração que eu, advogado, vou levar a ele. Percebeu? Não se exige, então, procuração para que o advogado exerça essa prerrogativa de ter acesso pessoal e reservado ao seu cliente preso. Tá bem? Local que o advogado tem acesso a cliente preso. Resposta: qualquer local. Seja ele um estabelecimento prisional civil, seja ele um estabelecimento prisional militar. E se o cliente preso for considerado incomunicável? Diz o Estatuto, artigo 7º, 3º. Mesmo se o cliente for considerado incomunicável, o advogado terá acesso a ele. A incomunicabilidade do preso, que, de acordo com a jurisprudência e com a melhor doutrina, sequer foi recepcionada pela Constituição de 88, mas a incomunicabilidade do preso jamais seria oponível ao advogado. Advogado sempre tem acesso a cliente preso, tá bem? Independentemente de procuração, o acesso é pessoal e reservado, e mesmo se o cliente for considerado incomunicável. Tá bem? Próxima prerrogativa. Agora vamos falar não de cliente preso, mas de advogado preso. Prisão em flagrante de advogado por motivo ligado à profissão. Temos previsão no artigo 7º, inciso 4º e parágrafo 3º do Estatuto da OAB. Estamos falando aqui de advogado preso por motivo ligado ao exercício da profissão. Um advogado, na condição de advogado, pratica um crime. Pode ele ser preso em flagrante? É disso que nós vamos tratar agora. O Estatuto nos diz, então, que é direito do advogado ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade, e nos demais casos, a comunicação expressa seccional da OAB. Perceba, cuidado. Primeiro ponto, estamos falando de um advogado que praticou um crime, mas não qualquer crime. Um crime que tenha relação com o exercício profissional. Advogado pratica crime por motivo ligado ao exercício da advocacia. Então, se um advogado, durante o exercício profissional, no momento em que estava exercendo a profissão, caso ele cometa um crime, existe uma prerrogativa. Qual é essa prerrogativa? Ter a presença de um representante da OAB
lá na delegacia de polícia durante a lavratura do auto de prisão em flagrante sob pena de nulidade, ok? Perceba o que nos diz aí o texto da lei. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto respectivo sob pena de nulidade. Advogado praticou um crime por motivo ligado à profissão, por exemplo, durante uma audiência, durante um plenário do júri, advogado pratica um crime. Decreta-se a sua prisão em flagrante. Qual é a prerrogativa dele? Se este crime tiver ligado ao exercício da advocacia, ele terá o direito de ter a presença de um representante da OAB. E se um advogado for flagrado praticando um crime, mas que não guarde qualquer relação com a profissão? Neste caso, não se aplicará a prerrogativa. Por exemplo, um advogado flagrado dirigindo bêbado, crime de embriaguez ao volante, lá do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Teria esse advogado o direito à presença de um representante da OAB? Não! A lei é clara. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia. Não havendo relação entre o crime praticado pelo advogado e o exercício da advocacia, não se aplica a prerrogativa de ter assegurado a presença de um representante da OAB lá na delegacia de polícia sob pena de nulidade, o que acarretaria o relaxamento da prisão. Só que tem um porém. Não é para qualquer tipo de crime que um advogado pratique, ainda que por motivo ligado à profissão, que ele poderá ser preso em flagrante. O parágrafo 3º do artigo 7º nos diz que o advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso 4º deste artigo, que é ter a presença de representante da OAB. Então, cuidado! Mais um desdobramento da prerrogativa. Advogado que, por motivo ligado à profissão, pratique um crime e se encontre em situação de flagrância, somente poderá ser preso em flagrante delito se o crime for inafiançável. Em outras palavras, se um advogado, mesmo que por motivo ligado à profissão, pratica um crime e esteja em flagrante delito, não se imporá sua prisão em flagrante caso o crime perpetrado seja afiançável. Somente crimes inafiançáveis ensejarão a prisão em flagrante do advogado quando estivermos diante de um motivo ligado à profissão. Por exemplo, um advogado que em plenário do júri se desentende com o promotor de justiça e sai na mão com o promotor e acaba matando o promotor. Por motivo fútil, por uma besteira ali em plenário, ele matou o promotor. Crime hediondo é inafiançável. Caberá a prisão em flagrante do advogado. O crime foi por motivo ligado à profissão, ali no exercício da profissão, e neste caso, sim, ao ser conduzido à delegacia, assegura-se a presença de representante da OAB sob pena de nulidade da prisão. Outro detalhe, e se o crime praticado pelo advogado numa audiência for um desacato, que é um crime afiançável? Não caberá a prisão em flagrante do advogado. Percebeu? Porque o parágrafo 3º nos diz que o advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo relacionado à profissão em caso de crime inafiançável. Se o crime for afiançável, em sentido contrário, não se imporá a prisão em flagrante do advogado. Mas, repito, isso quando o crime tiver alguma relação com a profissão. Porque se o crime não guardar relação com a profissão, caberá a prisão em flagrante em qualquer caso. Tem que haver este nexo entre o crime e o exercício da advocacia. Tá legal? Tudo bem? Prisão cautelar do advogado, artigo 7º, inciso 5º, última prerrogativa que a gente estuda nessa nossa aula. É direito do advogado não ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas. Aí está riscado de propósito a expressão assim reconhecidas pela OAB, já te explico por quê, e na sua falta em prisão domiciliar. Então, de acordo com o estatuto, é direito do advogado, antes de eventual sentença transitada em julgado, permanecer preso em sala de Estado Maior. Advogado,
antes do trânsito em julgado, portanto estamos falando de prisão cautelar, prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, o advogado, enquanto vigora a presunção de inocência, e aqui não importa o tipo de crime, relacionado ou não à profissão, terá o direito de permanecer preso em um lugar específico. Que lugar específico? Cela especial? Não é cela especial, é sala. Até do ponto de vista arquitetônico, a gente não pode confundir uma sala com uma cela. Eu coloco aqui nesse slide uma imagem de uma sala que tem acomodações para receber uma pessoa que ficará presa, tá bem? Uma sala. Sala localizada onde, professor? No Estado Maior. Seriam aí as instituições das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, e a jurisprudência, a doutrina também vem admitindo batalhões da Polícia Militar ou até mesmo Corpo de Bombeiros. O que não pode é advogado ficar preso em cela de delegacia, cela de presídio, não. Advogado deve permanecer preso antes do trânsito em julgado em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas de acordo com o estatuto. Então tem que ser um local limpo, um local que seja higienizado ali periodicamente, um local com salubridade. No entanto, o estatuto dizia que as salas de Estado Maior que fossem receber advogados deveriam ter instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB. Essa expressão aqui, que eu risquei para você, é uma expressão que o STF declarou inconstitucional no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1127, dígito 8. Para o STF, a OAB não pode se intrometer na análise das acomodações ou das instalações das salas de Estado Maior, nas salas aí que vão receber advogados nas Forças Armadas. A OAB não se intromete nessa questão de reconhecer ou não se a sala de Estado Maior tem acomodações condignas. Não havendo sala de Estado Maior, a alternativa legal é que o advogado permaneça em prisão domiciliar. Sala de Estado Maior com acomodações condignas ou, à falta, prisão domiciliar. Mas isso, Arthur, vale para qualquer tipo de crime, relacionado ou não ao exercício da profissão? Exatamente. Qualquer tipo de crime praticado por um advogado, antes do trânsito em julgado, ele ficará em sala de Estado Maior ou em prisão domiciliar. Não importa se foi um homicídio, um estupro, um tráfico de drogas, qualquer que seja o crime, relativo ou não à profissão. Diferente da prerrogativa anteriormente estudada, que é a de advogado somente poder ser preso em flagrante por crime inafiançável, quando o crime tiver relação com a profissão. Aí sim se assegura a presença de representante da OAB. Na prerrogativa anterior, o crime praticado pelo advogado tem que ter relação com a advocacia. E nessa prerrogativa agora estudada, não importa o tipo de crime, guarde ele relação ou não com a profissão, antes da coisa julgada, significa dizer, antes do início do cumprimento da pena, o advogado terá a prerrogativa de ficar preso em sala de Estado Maior ou, à falta dela, em prisão domiciliar. E para o advogado cumprir pena, é em sala de Estado Maior? Não! A lei foi clara, antes de sentença transitada em julgado. Significa dizer que o cumprimento da pena por um advogado não será em sala de Estado Maior ou em prisão domiciliar, mas sim em uma unidade prisional comum, como qualquer outro criminoso condenado irrecorrivelmente iria cumprir a sua pena. Essa prerrogativa vale antes do trânsito em julgado, antes de sentença transitada em julgado. Tá legal? E com isso, então, chegamos ao fim aqui do nosso encontro. Agradeço a atenção. No próximo bloco, teremos aí a sequência do tema prerrogativas dos advogados. Valeu pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.